Seguinte, separei 5 erros de iniciante que você comete dentro do Framer ao você criar os seus primeiros sites ali dentro. Eu quero te comentar uma coisa com você antes disso. O quinto erro é o melhor que eu vou comentar aqui com você, que você não vai ver em nenhum lugar e que você só vai descobrir se você ficar até no final do vídeo, tranquilo? Então bora lá comigo então. Fala criativo e criativa, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou web designer e especialista em Framer. Hoje eu quero falar com você sobre 5 erros de iniciante que você comete dentro do Framer. Sabe ali quando você está construindo um projeto e aí você entrega, ou às vezes você finaliza e fala assim, cara, mas não ficou do jeito que eu imaginei, tá faltando alguma coisa. Ou às vezes você nem pensa isso, só entrega o projeto e aí mais pra frente, conforme você vai evoluindo, você vê. Agora, se você não passou por isso ainda e você é iniciante, esse vídeo aqui também é perfeito para você. Então bora entender um pouquinho sobre isso. Como aqui é tudo ao vivo, direto ao ponto, eu tô com a minha colinha aqui de 5 erros principais que eu vou trazer aqui para você, para a gente poder comentar. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e dá um gostei nesse vídeo. Aqui é vídeo de Framer direto ao ponto, junto com você, sem cortes, justamente para você entender toda a dinâmica aqui do Framer, tranquilo? A gente também tem uma newsletter, onde toda terça-feira às 8 horas da manhã eu mando um e-mail na sua caixa de entrada com dicas e insights do mundo do web designer. É gratuito também. Clica no primeiro link que você já vai estar participando da newsletter, beleza? Estou aqui no cenáriozinho de fundo, a gente está montando nosso cenário aqui novo no escritório, então eu vou pedir para vocês não reparar, beleza? Bora para o primeiro erro que você comete como iniciante. Primeiro erro eu quero comentar aqui sobre você não otimizar o seu site para mobile. E o que é mobile? Mobile é basicamente celular, só que o mobile não é a única tela que existe hoje no mundo. Existe também o tablet, existe o laptop, enfim, existem infinitas telas. Mas se você for comparar, 90% dos usuários que vai acessar o seu site hoje, eles vão acessar pelo celular. Então do que adianta você fazer um puta de um site para computador, chega ali no mobile, você não dá aquela devida atenção para ele, não prestar atenção no mobile. E o mobile é importante, porque se você cria um site que não é otimizado para mobile, você está basicamente deixando 90% dos usuários insatisfeitos com a experiência do seu site e você vai deixar apenas aqueles 10% satisfeitos, né? Hoje a maioria das conversões em landing pages vem do mobile, então você precisa prestar muita atenção nesse ponto que o mobile traz para você. Tranquilo? E para isso, para te ajudar, como aqui é uma enciclopédia de Framer, a gente tem vários vídeos sobre responsividade aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima alguns vídeos sobre um vídeo sobre responsividade para você dar uma olhadinha, mas você pode procurar mais vídeos de responsividade aqui no canal, tranquilo? Beleza, a gente tem um outro segundo ponto, segundo erro de iniciante que você comete aqui, que é você ignorar a hierarquia visual. E aí, o que é hierarquia visual? Quando você acessa um site, você já reparou que os textos, um é maior, outro é menor, um ícone, ele sempre tá, quando tem um ícone em cima de um título, né, ele sempre está equiparado ao título, ele nunca vai estar muito menor do que o título. Você já reparou que às vezes ali dentro também a cor da fonte do título é diferente da cor da fonte do subtítulo? Pois é. Isso é hierarquia visual. A hierarquia nada mais é do que de pai para filho. Eu vou dar um exemplo para você. Lembra desse conceito, pai para filho. Você tem o elemento pai e você tem o elemento filho. O pai, você tem que dar mais atenção para ele do que o elemento filho. Então, quando, por exemplo, você pensa no topo de uma landing page, o que você vai ver? Você vai ver um título, você vai ver um subtítulo. Aquele título é a promessa, você tem que dar muita evidência para ela. Então você vai colocar ela em negrito, ela vai estar numa fonte um pouco maior, você vai ter ali, por exemplo, o subtítulo que ele vai ser menor e geralmente a cor daquela fonte é uma fonte mais clara em relação ao do título. E se você não presta atenção nesse ponto da hierarquia visual, cara, seu site fica super confuso e ninguém vai entender nada. As pessoas vão olhar e vai falar assim, beleza, mas o que eu preciso ver aqui para entender o que está acontecendo, né?
Eu vou te dar um exemplo assim. Você pega uma folha de jornal, hoje em dia, em 2024, tenta abrir algum jornal online, ou se você tiver um jornal velho na sua casa, pega uma folha de jornal e corre o olho. Você vai ver um tanto de informação e você não vai saber em que você vai prestar atenção. Porque tem muita informação e geralmente não está bem destacado. Então, um site que trabalha com hierarquia visual, ele direciona o seu olhar exatamente para o que você precisa prestar atenção primeiro e depois logo em seguida. Então, hierarquia visual é um ponto muito importante que a gente trabalha no UI design e a gente vai trazer isso para o Framer. E isso vai impactar muito nos resultados do seu site. Tranquilo? Tem vídeos aqui sobre hierarquia visual aqui no canal, onde eu falo sobre fontes. Eu vou deixar vinculado aqui nos cards para você também, para você dar uma olhadinha depois desse vídeo. Aqui é uma enciclopédia de Framer, meu amigo. Tem tudo aqui dentro. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é excesso de animações. E aí é um ponto crucial que eu quero falar com vocês. O que eu quero dizer com excesso de animações? Às vezes você está aprendendo Framer, você sabe que o Framer ele vai te dar muitas possibilidades, você sabe que você vai conseguir criar qualquer animação com o Framer ali dentro, porque dá para você criar qualquer coisa, eu já trouxe vários exemplos aqui no canal. E aí você fala assim, beleza, eu vou arrebentar a boca do balão, vou tacar animação no site do meu cliente ou no meu site. E aí você joga, o mobile fica péssimo, o desktop fica todo travado, o seu cliente acessa, ele não gosta. Às vezes um possível cliente, né, que vai acessar o seu site ali para ver seu portfólio, ele não curte o resultado, fala que está bugado, você recebe feedbacks negativos e você fala assim, onde que eu errei? A animação está 100% feita, mas não estou entendendo. Às vezes é porque você colocou muita animação no seu site. E aí a gente tem que entender o que é o conceito da animação. A animação deve ser algo interativo para prender a pessoa e ela entender que ela tem o controle do seu site. Então quando eu falo ela ter o controle do seu site, não é você dar o site na mão dela. É ela ter o livre-arbítrio de poder navegar e ver interações ali dentro, que ela se sinta dentro de um universo, ao invés de, por exemplo, você trazer um site estático. Só que às vezes a pessoa, o iniciante, não pensa nisso. O iniciante acha que quanto mais animações ele colocar no site, melhor vai ficar, e está errado. Você precisa ponderar as animações. Um dos maiores sites que a gente tem sobre animações aí, dentro do universo do web design, né, por exemplo, é o site da Apple. Ele traz bastante animações. Só que se você observar, você nunca vai ver uma animação abaixo da outra, sempre vai intercalar e você nunca vai ver o site da Apple, um site com mais de 5 animações. Não vai. É um site que pondera muito as animações. E outra, ele passa por um processo de compressão muito grande dessas animações. Ele não deixa essas animações ativas em qualquer dispositivo. Eles têm uma ferramenta que eles conseguem detectar, por exemplo, se o seu dispositivo ele tem capacidade para rodar aquela animação. Se não tiver, ele desativa. Então, vou te trazer um exemplo aqui. Se você estiver acessando o site da Apple, um site como, por exemplo, do MacBook Pro, em um iPhone 15 Pro Max, e acessar ele, por exemplo, em um iPhone 8 Plus, o iPhone 8 Plus, muitas animações vai estar desativadas em relação ao iPhone 15 Pro Max, justamente por causa desta questão de otimização de performance. E aí no Framer tem uma opção muito legal, lá na aba geral, depois eu vou trazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem, comenta aqui embaixo caso vocês querem, que você consegue reduzir essa carga de animação, mesmo que você não tenha colocado muita animação também, né? E já ajuda. Mas a animação tem que ser ponderada. Quando você estiver criando, você vê e se pergunta, isso é essencial? Isso vai realmente impactar no olhar do meu cliente? Então, veja isso, porque nada adianta ser bonito e tá travando o cliente não conseguir ter uma experiência legal dentro do seu projeto, tranquilo? Olha, se você chegou até aqui, não acredito que você não está inscrito no canal. Então se inscreve, aproveita, porque a gente já vai para a quarta dica e depois tem a quinta dica, cara, que é sensacional, que se você é iniciante comete, você não vai cometer mais, perfeito? Então bora lá então.
O quarto erro de iniciante aqui dentro do Framer é você não considerar a performance. E aí entra muito no ponto de animação. E o que é performance? É basicamente como seu site desempenha. Qual que é a velocidade do seu site? Se o site está carregando rápido, ele está tranquilo para poder navegar, ele tem um tempo de carregamento muito grande, depois ele sai carregando as imagens, depois as fontes e depois o conteúdo. Você já parou para perceber? Ou você só monta o site, publica e entrega o site? Como que está essa questão aí dentro dos seus projetos? Então você precisa considerar a performance. Tem muitas ferramentas que testam as performances dos seus sites, como por exemplo o PageSpeed, GTmetrix, Speed Test. Eu vou trazer um vídeo sobre performance aqui no canal para vocês, que com certeza vai ajudar vocês muito, tá? Mas enfim, vocês têm que prestar atenção na performance. E aí a gente entra no seguinte ponto. Eu presto atenção na performance do desktop ou do mobile. Você vai prestar dos dois. Só que atenção, cada site que testa performance, ele vai considerar um ponto diferente do outro e aí as notas podem variar. Então você vai escolher um site aí como site pai para você testar a performance e vai levar somente ele em consideração. Tendo atenção que a nota do mobile sempre vai ser inferior à nota do desktop, visto que a maioria desses sites testam a nota do mobile em uma rede 4G, que não tem a mesma velocidade de um Wi-Fi. Porque o desktop é testado no Wi-Fi, né? Ele precisa estar cabeado para poder funcionar a internet. Não tem como você usar os dados móveis para poder fazer isso, né? Então, assim, meu amigo, se você conseguir otimizar 100% ali no 4G, cara, no computador você vai matar a pau. Mas você não precisa ficar bitolado na performance, por exemplo, querendo nota 100, 100, 100, porque às vezes você não vai conseguir, né? Dependendo do nível do seu projeto, de animações e tudo mais. Sendo muito sincero com você, para você bater nota 100 redondo, você vai precisar ter pouco ou nada de animações, um site super leve ou então uma página em branco. É isso e pronto. E aí o Framer, ele já faz uma otimização automática para você, muito diferentemente do WordPress, onde você precisa instalar plugins e fazer várias coisas. O Framer faz isso gratuito para você, né? Só que você tem que ter o bom senso de desenvolvedor para você poder entender isso um pouquinho, né? E não esperar o seu cliente reclamar. Vou trazer um vídeo sobre performance para vocês. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, a quinta e a última dica que ninguém passa para vocês não vão ver isso sobre Framer aqui no YouTube brasileiro, que é não testar o seu site em diferentes navegadores. E aí você vai falar assim, bum, como assim, Gabriel? Não testar o meu site em diferentes navegadores. Vou te dar um exemplo. Pega um site super incrível que você tem aí. Um site que tem muita animação, que você curte. Abre ele no Google Chrome e abre ele no Safari. Abre ele no Firefox. Abre ele no Edge. E olha se você vai ter a mesma experiência em cada um dos navegadores. Eu te dou 99% de certeza que você vai ter diferença. E aí você vai me falar, como assim? O que eu faço então? Bom, primeiro você precisa entender. Cada navegador, ele tem um suporte a tipos de animações, ele tem suporte a tipos de fontes, eles têm as suas próprias configurações para processar um site. Então eu vejo muita diferença aqui, por exemplo, sites que eu abro no Google Chrome, às vezes no Safari, quando eu vou testar, cara, tá ruim. E aí você vai falar assim, tá, é minha construção? Às vezes não é. Já olhei, não é a construção do meu site. É a minha animação? Não é. Então o que eu faço? Você vai ponderar. Você realmente precisa daquela animação, vendo que ela está prejudicando ali no Safari, por exemplo, mas o Google Chrome está rodando normal? Aquela seção ali, você realmente vai precisar daquela forma que você construiu ali, você vai precisar dela daquele jeito ali no Chrome, no Safari, porque no Safari não está rodando muito bem, por exemplo. Então você tem que prestar atenção em como o seu site está carregando nos outros navegadores. Não estou falando para você pegar o seu computador e baixar 30 navegadores e testar, mas é interessante você testar com os navegadores principais, Google Chrome, Safari, Firefox e Edge, para você ver qual que é o desempenho, como que está sendo o seu site.
De preferência, o Safari. Se você consegue resolver para o Safari, você resolve para qualquer outro navegador. Mas se você não tem um MacBook, por exemplo, não se preocupa, tá? Mas, de preferência é isso. Então eu já notei algumas diferenças. Já teve sites ali que eu já entrei, que no Google Chrome ele era maravilhoso para carregar, mas chega no Safari, fonte fica bugada, as animações não rodam 100%, né? Inclusive foi um dos motivos de eu não usar o Safari no meu MacBook, porque muitas pessoas não prestam atenção nesse ponto dos navegadores. E é interessante você prestar, tá? Por causa do poder de processamento. Então isso aí vai depender muito de como que você quer que seu site seja enxergado e como que você quer que seu site seja apresentado. Agora eu vou deixar para você vinculado aqui no final desse vídeo, um vídeo onde a gente está reconstruindo a página do AirPods Max da Apple dentro do Framer. Clica aqui nesse vídeo para você ver um pouquinho mais sobre como que a gente está montando esse projeto. A gente tem a aula 1, em breve a gente vai soltar a aula 2. Criativo e criativo, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e comenta aqui embaixo o que você achou dessas dicas. E se você tiver alguma dica para algum iniciante, você foi experiente em Framer, deixa aqui embaixo também, vamos comentando. Eu respondo os comentários de todo mundo e bora para cima.